Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja amado e adorado a cada momento Jesus no Santíssimo Sacramento. Queridos irmãos e irmãs, chegamos à quinta-feira, hoje 10 de dezembro, já vamos adiantado, já estamos quase terminando a primeira quinzena do mês, do último mês do ano civil, que o ano litúrgico já estamos caminhando nele, né? Desde o primeiro domingo do Advento, mas estamos para encerrar o ano civil. E estamos neste tempo do Advento, tempo que faz-nos olhar para nós mesmos e preparar os caminhos do Senhor. Nós, no tempo do Advento, temos pelo menos três personagens que são fundamentais no nosso caminho de Advento. Profeta Isaías, profeta João Batista e Nossa Senhora. Podemos até colocar São José também aqui. Mas principalmente esses três são os que vão à nossa frente, nos conduzindo, nos mostrando como preparar os caminhos do Senhor. E o Evangelho de hoje, no capítulo 11 de Mateus, nós encontramos Jesus falando justamente da pessoa de João Batista, o precursor. Jesus vai dizer: em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Jesus aqui evidencia a pessoa de João Batista. João Batista, último profeta do Antigo Testamento, o primeiro do Novo Testamento. E ele, que veio para preparar a chegada do Messias, é aquele que aponta. Os seus discípulos que andam em volta dele, que gostam de ouvi-lo. A palavra de domingo dizia que saíam multidões da Judéia, de Jerusalém, iam para o deserto do Jordão para serem batizados por João. Por que iam tão longe? Certamente porque eram encantados com a pregação, com o profetismo deste profeta. Jesus usa a pessoa de João. Ninguém nascido de mulher é maior do que João. Porém, no reino dos céus, o menor ainda é maior do que João Batista. E Jesus emenda: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e são os violentos que o conquistam. Jesus lembra que desde a época de João Batista até hoje, o reino dos céus é tratado com violência. E são os violentos. Parece uma coisa contraditória, não? Porque os anjos, quando Jesus nasce, vem anunciar, né, glória a Deus nas alturas e paz na terra. Jesus vem dizer que o reino dos céus são dos violentos. Como entender bem este evangelho, queridos irmãos? Né? O violento aqui é no sentido de determinado. Só vai para o céu, só entra no céu aqueles que determinadamente impõem a si a coragem de viver os valores do Evangelho. É uma violência, principalmente no mundo em que vivemos. A violência que nós temos que cometer conosco mesmo. A minha carne quer isso, mas eu cometo a violência, né, o esforço de não alimentar o desejo da minha carne, os meus desejos humanos. Eu quero falar dos outros, mas como um ato de violência, eu mordo a língua para não falar dos outros. Eu quero transar com minha namorada, com meu namorado, mas eu violento a minha natureza decaída para não cair no pecado da fornicação, do homossexualismo, do tabagismo, enfim. É esta violência que Jesus está dizendo no Evangelho.
São os violentos. Desde a época de João Batista, o reino de Deus é tratado com violência. Porque aqueles que são amigos de Deus, aqueles que são fiéis ao Evangelho, são por uma firmeza, uma autodeterminação. Se você não se autodetermina esta vida nova, você vai passar a vida toda dentro da igreja, né? Um pé na igreja e o corpo no mundo, fazendo de conta que é cristão, mas não é cristão coisa nenhuma. A violência que Jesus diz aqui, João Batista sofre por ser fiel, por pregar as verdades, né? Herodes gostava da pregação de João Batista. No entanto, se sentia desajustado com o que ele ouvia. João dizia para Herodes: não é lícito que você tenha um caso com a mulher do teu irmão Filipe. Está errado, né? E Herodes se sentia desconfortável com essa situação, mas mesmo assim ele queria. Mas Herodíades, a sua cunhada, convenceu que o jeito de eliminar isso era eliminar João Batista. E Herodes manda que tragam a cabeça de João Batista num prato para dar a Herodíades. E Jesus vai dizer: o reino dos céus é feito dos violentos. Só quem é capaz de viver essa violência, entre aspas, essa aventura, né, essa coragem de fato se violentar, que muitas vezes eu tenho que me violentar, a minha carne quer isso, mas eu não vou praticar, porque isso me afasta de Deus, me afasta da graça. A palavra do Evangelho dessa quinta-feira, queridos irmãos, nos lembra. Ontem eu falava para vocês que nós podemos escolher entre pecar e não, mas as consequências do pecado nós não temos como escolher. É batata. Cometer o pecado tem consequências drásticas. Nós precisamos, e mais ainda neste tempo de advento, né? É uma violência de ter que fazer um bom exame de consciência, procurar um sacerdote e denunciar os meus pecados. É uma violência. Como é que eu vou dizer isso para o padre? Quais são as palavras que eu vou usar para que o padre não se assuste com o meu pecado? Confessar-se certamente é uma violência. Para muita gente é uma violência grande, porque como é difícil, quão difícil é se aproximar do sacerdote para fazer uma confissão. Às vezes, para não dizer que a gente não confessa, a gente vai lá e faz uma confissão de qualquer jeito. Mas não é essa confissão. Ou nós fazemos uma boa confissão, confessamos todos os nossos pecados, ou a gente não confessa. Não tem como, irmãos, não tem como você ficar em cima do muro. O céu é dos violentos. Ou seja, em outras palavras, as pessoas que têm uma fé tíbia, fria, né? Esse católico frio, esse católico de meia tigela, ele não vai para o céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.